A gente está vivendo um tempo da tirania da felicidade, assim como do sucesso pleno. A gente tem que ser feliz o tempo todo e a gente tem que mostrar essa felicidade, obviamente, o tempo todo, inclusive nas redes sociais. A gente precisa manter uma aparência diante das pessoas e cria-se assim não uma sociedade feliz, mas uma rede de falsidades, de pessoas que são incapazes de lidar com as suas próprias frustrações. Elas caem num processo de negar seus erros, suas tristezas, e colocam sorrisos plásticos no rosto e vão por aí viver. É uma obrigação inconsciente. Ninguém diz para você, olha, você agora é obrigado a ser feliz. Não, é do inconsciente coletivo. Todo mundo tem esse clima da gente mostrar sucesso e da gente mostrar a nossa felicidade o tempo todo. Que é uma obrigação insana, que rouba toda a nossa energia, e assim como ela é impossível, porque ninguém é feliz o tempo todo e ninguém ganha o tempo todo. A gente precisa do fracasso, a gente precisa da tristeza, inclusive para a gente ter a dimensão da beleza do sucesso. Eu preciso ter a dimensão da força do fracasso, senão eu não sei o que é o sucesso. Essas coisas se interdependem. Então ninguém é feliz o tempo todo, ninguém ganha o tempo todo. Na vida nós temos tempo para todas as coisas. E não significa que o tempo da nossa vida está determinado, mas sim que no percurso da existência nós vamos plantar, mas nós vamos arrancar. Nós vamos rir, mas nós vamos chorar. Nós vamos construir e às vezes nós vamos precisar derrubar aquilo que nós construímos. Nós nascemos e nós morreremos. Porque a vida precisa dessas aparentes contradições, porque a nossa vida é também construída nos paradoxos. E para conseguir viver, a gente precisa fazer as pazes com essas contradições, por mais que algumas dessas dimensões sejam extremamente complicadas. O sucesso existe, claro, ele é bom, claro que ele é bom, mas o fracasso também existe. E ele é bom? Não, mas ele é inevitável. Então a gente precisa ter uma relação diferente com as nossas frustrações, com as nossas dores. Você já parou para pensar quantas lutas você já enfrentou na tua vida toda? Que é uma pergunta absurda, porque não daria nem para você pensar, trazer à tona e colocar num papel. Você não vai conseguir fazer essa conta. Mas só das grandes lutas, quantas você já enfrentou na tua vida? Quantas dores pesadas você já teve? E isso não faz de você uma pessoa culpada, isso faz de você um ser humano vivo. Se você está vivo, você vai lidar com as lutas e você vai inevitavelmente lidar também com as frustrações. Aí você pode dizer, você está fazendo apologia à derrota e dizendo que problema é bom? Não, eu estou dizendo para você ter hoje à noite, ou a partir de hoje à noite, um novo olhar para os teus fracassos. A gente não tem que ficar sublimando situações com palavras bonitinhas, porque no final da história isso não resolve nada. A gente tem que ficar às vezes de frente com a vida como ela é. Principalmente como nos ensinou Jesus, dizendo que na vida a gente ia ter perrengue, a gente ia ter fracasso, a gente ia ter frustração, a gente ia ter muitas aflições, mas que nós tivéssemos uma atitude diante de todas essas inevitabilidades da vida. Então vencer é bom? Vencer é bom, com certeza. Saber perder também é muito bom. Vencer é muito gostoso. E não morrer por causa das tuas frustrações e não desistir da vida porque você não conseguiu também é muito bom. Porque quando você não desiste por algo que aconteceu hoje, você está também dando uma declaração de amor à vida. Não deu certo hoje, mas eu vou continuar tentando porque eu acredito que tem vida amanhã.
Não deu certo agora, que pena, eu vou chorar, eu vou viver meu luto, eu vou enfiar a cabeça no travesseiro e vou gritar muito, mas eu ainda assim vou guardar aqui dentro uma teimosia de que o dia de amanhã pode ser diferente. O que é sucesso para você? Sei que você tem as suas definições, sei que o mercado financeiro tem as suas definições, sei que a teologia tem as suas muitas definições, eu tenho a minha, que sucesso também pode ser você viver um fracasso sem perder a sensibilidade com a vida. Por que eu acho que isso é um sucesso? Porque os fracassos são inevitáveis, e quem passa por fracassos e não desiste da vida é um sucesso. É um sucesso de fé, porque você continua acreditando que existe vida para ser vivida amanhã, e isso é muito lindo. É perder e ainda assim acreditar que amanhã eu posso viver algo diferente, sem negação, sem se esconder, sem mentira, sem palavras bonitas para contornar situações tristes, mas com os pés no chão, numa conexão absurda com a realidade e com o coração em Deus, eu acreditar na transformação que uma boa atitude e que uma fé em Jesus, que tentar ser parecido com Ele, pode causar na minha vida. Então eu convido você, primeiro, a não definir a sua vida por fatos isolados, porque você não é um fato isolado, você é uma multiplicidade de histórias, de escolhas, de decisões, de frustrações, de sucessos, de encontros e desencontros. Não defina a sua vida por algo que aconteceu esse ano, porque a sua vida não é esse ano. A sua vida, ela é o acúmulo de todos os seus anos que você já viveu e, queira Deus, de muitos anos que você e eu ainda teremos pela frente. Não defina a sua vida assim. Assim como não defina a sua vida pelos seus períodos noturnos, e aqui noturnos com todas as aspas do mundo. Porque quais são os períodos noturnos? Que são os momentos da nossa vida onde a gente não tem horizonte, onde a gente não consegue enxergar o dia de amanhã, onde a gente não consegue ter perspectivas sobre os nossos próximos passos, e às vezes isso é muito angustiante por questões e culpa dos outros, mas também pode ser por culpa minha. São as noites escuras da alma, são os períodos sombrios que nos distanciam da própria vida e que roubam as nossas forças. Todos nós passamos por isso. Ficamos sem perspectiva, ficamos sem uma luz que indique o nosso caminho, olhando por outra perspectiva, a luz está sempre brilhando. A gente às vezes está com tanta catarata existencial que a gente não consegue dar o foco necessário para entender onde é que está aquela luz. Quanto tempo que está a noite na tua vida? Qual é o período que você pode chamar de noturno da tua existência? Que você não consegue ter perspectivas, que você não consegue ter um horizonte. Pode ser uma noite, pode ser uma semana ou 10 anos. E a gente acredita que a alegria vai chegar. É essa resistência que é a fé. Eu estou vivendo um período noturno, mas, porém, todavia, contudo, eu não vou desistir de viver. Quer eu esteja assim por culpa dos outros ou por culpa minha, porque eu acredito que uma hora amanhã vai florescer, vai nascer na minha vida. Uma hora esse jogo vai virar e eu vou conseguir ter novas oportunidades na nossa vida. Então nós temos muitas noites metafóricas na nossa história. Nós temos noites nos nossos relacionamentos, nós temos noites nas nossas amizades, nós temos doenças, nós temos separações, falências, filhos dando trabalho, filhos que foram embora, o desemprego, uma pandemia e tantas outras coisas que podem entrar na nossa vida com esse status de noite. E quanto tempo que dura essa noite? Não sabemos, mas o reino de Deus é um convite a nós não nos submetermos, mas encontrarmos forças em Deus, encontrarmos forças uns nos outros, para a gente continuar acreditando que a alegria, a esperança irrompe uma hora dessa, e essa noite se torna dia claro, e a gente volta a ter perspectiva na nossa vida. E a gente precisa romper com essa lógica de ser feliz o tempo todo. Se você for feliz o tempo todo, você está desconectado da realidade.
Se você disser para mim que você tem sucesso o tempo todo, eu vou dizer que você está absolutamente desconectado da tua própria vida. E se você falar para mim, quero ser aprovado o tempo todo por todo mundo, eu vou falar para você se tratar, porque isso é uma doença. A gente precisa aprender a lidar com as reprovações, assim como a gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações. Porque quem tenta agradar todo mundo não agrada nem a si próprio. Porque quem tenta ser feliz e cair bem aos olhos de todo mundo não consegue ser feliz aos olhos de ninguém, principalmente ser feliz consigo mesmo na solitude, na solidão da sua própria vida. A gente precisa tomar muito cuidado para não querer ser aprovado pelos outros, mas a gente precisa também tomar muito cuidado com os próprios julgamentos que a gente faz de nós mesmos. Porque existe um juiz, uma juíza dentro de cada um de nós. E às vezes ele é extremamente agressivo e extremamente condenador. Mas quem quer viver em paz consigo mesmo tem que entender que vira e mexe a gente não vai dar conta. Vira e mexe a gente tem que entender que o mar não está para peixe mesmo e a gente precisa aprender a aceitar e dizer: eu perdi, eu fracassei, eu não consigo, eu não dei conta. E é tão libertador quando cai a ilusão, quando cai esse papelão da aprovação contínua e a gente consegue expor de alguma maneira quem nós de fato somos ou o que de fato nós estamos sentindo. A gente jamais vai ter controle sobre todas as questões da nossa vida e exatamente por isso é que a gente jamais vai conseguir dar conta e fazer tudo do jeito que a gente acha que é o correto. Na nossa vida tem que ter espaço para o erro. No nosso coração tem que ter a margem da frustração, porque ninguém cresce sem ser frustrado, porque ninguém cresce sem cair da bicicleta, porque ninguém consegue, inclusive, ajudar os outros sem antes ter sido ajudado e sem antes ter sido tratado, sem antes ter ficado com os olhos no espelho diante dos próprios erros e das próprias limitações. Como que você lida com as suas frustrações? Pegue mais leve com você, faça as pazes com a sua humanidade. Você não tem que ser a Mulher Maravilha, eu não tenho que ser o super-homem. A gente tem sim que entender a nossa humanidade, porque nós não seguimos um homem que se divinizou, nós seguimos um Deus que se humanizou. Então nós temos que fazer o mesmo, assumir a nossa humanidade. Isso é libertador para a gente conseguir lidar com as nossas próprias questões, as nossas próprias fraquezas. Sabe de uma coisa? Bons hábitos deixam a sua mente mais livre. Mas hábitos se adquirem. E o cérebro e a mente trabalham juntos. Então, os hábitos que você tem na vida podem fazer de você uma pessoa livre ou uma pessoa cativa. O nosso cérebro é extraordinário, é o órgão mais nobre, mais importante. Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, criativas. O ser humano, irmãos, é realmente a principal, a coroa da criação de Deus. E tudo isso que nós somos capazes de fazer é por causa do nosso cérebro. Todo pensamento que a gente tem, tudo aquilo que a gente enxerga, tudo aquilo que a gente ouve, provoca mudanças no nosso cérebro. Se são coisas boas, se está relacionado ao amor, à confiança, à fé, à esperança, o cérebro acaba secretando algumas substâncias do bem. Algumas delas você já ouviu falar, endorfina. Endorfina é uma palavra que significa a morfina de dentro. Portanto, quando você faz alguma coisa prazerosa, naturalmente o teu corpo produz uma substância analgésica. Sabia? Que você é curador quando você fica feliz. Quando você corre, por exemplo, faz exercício físico, você produz endorfina. Por isso que pessoas que fazem exercício regularmente
são viciadas naquilo que é bom. Por quê? Porque o corpo sente falta daquela substância prazerosa. O teu cérebro também, ele trabalha sempre procurando o chamado ciclo de recompensa. Ele procura algo que lhe deu prazer e ele então, de novo, ele vai procurando fazer aquilo. Isso acaba determinando os nossos hábitos e até os vícios. Sentimentos de amor, por exemplo, eles produzem ocitocina. Quando uma mãe vai dar à luz, o organismo secreta ocitocina. Ocitocina é aquele hormônio, aquela substância que faz a mãe se ligar ao bebê. Mães que não têm níveis de ocitocina altos têm, por exemplo, rejeição da criança. Aí você fala, que mulher ruim. Não, é um problema químico. Existem muitas outras substâncias. Dopamina é uma das mais importantes no nosso cérebro. A dopamina é importante para o foco, é importante para a coragem, é importante para o prazer. Onde existe dopamina, existe prazer. O sexo, por exemplo, quando a pessoa tem orgasmo, é um dos maiores liberadores de dopamina. Portanto, o nosso cérebro, ele é extraordinário, mas ele também pode adoecer. Existem algumas razões. A primeira é a genética. Existem pessoas que nascem com alguns distúrbios. E essas pessoas, se você pegar a percentagem na população, é praticamente ínfima. Você sabe qual é a maior razão para o cérebro adoecer? O lugar onde nós vivemos, onde nós crescemos, as relações que nós temos no mundo, os ambientes nos quais crescemos. Está provado que ambientes disfuncionais são muito importantes para a produção de indivíduos com distúrbios, com doenças, com cacoetes, com problemas psicológicos e mentais. Estresse constante podem produzir doenças patológicas, literalmente. Por outro lado, se você vive em ambientes onde existe amor, amor é o principal. Portanto, o seu cérebro, meu querido, é você que cuida dele. É você quem vai garantir que o seu cérebro seja saudável. Porque depois você não escolhe onde você nasce. Talvez você tenha nascido numa família onde não havia amor, onde havia abuso, onde havia rejeição. Isso não nos compete escolher. Mas uma vez que você cresce, você tem o direito de escolher os seus amigos, os lugares onde você vai. Portanto, uma mente saudável é uma mente livre. Livre de traumas, livre de medos, livre de culpas, livre de vícios. Uma mente livre é o que Deus quer que você tenha. Liberdade se conquista com responsabilidade. Liberdade não é só o direito de você fazer o que você quer, porque muitas vezes uma mente cativa, uma mente presa em vícios, em temores, em distúrbios, ela não faz do indivíduo livre. O indivíduo livre é aquele que pode dizer não para qualquer coisa e pode dizer sim para qualquer coisa. Você se alegra com o sucesso dos outros ou fica com inveja? Porque, meu querido, uma pessoa que tem inveja é uma pessoa insegura. Você tem inveja porque alguém conquistou uma coisa? Olha, mas você também pode conquistar, sim ou não? Existem duas maneiras de você olhar para uma pessoa que teve sucesso. Você pode ser inspirado por ela, puxa, ele conseguiu, eu também posso. E a outra é, por que ele e não eu? E na hora que você tem inveja, você quer que ele não tenha porque você não tem. Isso é uma evidência de uma mente que está doente. O ressentimento, a amargura e a mágoa são as principais causas de uma mente ficar aprisionada por anos a fio. Existem pessoas que lembram de coisas que aconteceram há 30 anos atrás
e ainda se lembram, e todo sentimento, toda raiva, toda dor, toda decepção voltam. E você sabe o que a palavra perdoar significa? É doar completamente. Perdoar é isso, é você entregar. Você merecia receber aquilo, não recebeu, mas mesmo assim você entrega. Você se entrega, você perdoa, você libera. Quem perdoa fica livre. Quem não perdoa está amarrado à lembrança, àquela pessoa. Existem muitas pessoas que deixam de ter vida e felicidade porque estão amarradas e presas a lembranças do passado. Quando alguém é promovido no teu lugar, você fala, ele merecia mais do que eu? Ou você fala, isso aí foi porque ele puxa o saco do chefe? Isso tudo mostra que existem áreas no teu coração, na tua mente, que precisam ser tratados. Você tem ira ou paz no coração? Porque gente irada é gente doente. E a paz que excede entendimento guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Querido, quem está em paz está numa boa. A paz interior é uma das coisas mais importantes. Uma vida que está em paz está com a mente sarada, né? Você é crítico ou encorajador? Uma pessoa que fica sempre criticando, o que está no coração dela? Amargura. Querido, quando uma criança nasce, ela nasce, o cérebro dela é uma tábula rasa. Ela vai aprender tudo na vida ao longo dos seus anos que tiverem por aqueles que ministrarem a vida dela. Então, se ela cresce num lar onde ela é encorajada, onde ela é amada, onde ela é aceita, onde ela é disciplinada e ensinada, essa criança, ela vai crescer olhando para a vida de maneira positiva. Ela olha para os problemas e fala, não, eu tenho um problema, mas eu vou enfrentar e eu vou vencer. Por quê? Porque ela foi treinada, encorajada para crer que tudo pode dar certo. Foi assim na história dela. Agora, essa mesma criança, se crescer num lar disfuncional, onde ela é abusada, onde os pais não encorajam, não amam, só criticam, não dão amor, essa criança vai nascer com medos, com ressentimentos. Aliás, é importante dizer uma coisa: o cérebro só grava as situações quando envolve sentimentos. Porque o seu cérebro, para construir as memórias de longo prazo, ele precisa de sentimentos. Aquilo que você não tem sentimentos, você esquece no dia seguinte. Mas um evento, uma circunstância que gerou em você muita alegria, ou muita dor, ou muita tristeza, isso vai te atormentar por anos a fio. Sabe de uma coisa? Bons hábitos deixam a sua mente mais livre. Mas hábitos se adquirem, e o cérebro e a mente trabalham juntos. Então os hábitos que você tem na vida podem fazer de você uma pessoa livre ou uma pessoa cativa. Seja em situações, em alimentos, em comida, em vícios de cigarro, cocaína e qualquer outra coisa. Ou você pode ser uma pessoa que passa a ter um hábito forte, saudável, como por exemplo fazer exercícios físicos regulares. Os hábitos, eles são tão importantes e tão fortes para fazer de você uma pessoa presa. Tome cuidado com aquilo que você se expõe. Você sabia que os relacionamentos são o maior instrumento de influência na nossa mente? Conhece o ditado, dize-me com quem andas e eu direi quem tu és. É um ditado popular muito sábio, por sinal. Quando você anda com uma pessoa fofoqueira, você vai virar fofoqueiro. Se você anda com uma pessoa maledicente, você vai virar maledicente. Se você anda com uma pessoa adúltera, você vai acabar caindo em adultério. Por quê? Porque as pessoas influenciam outras pessoas. Relacionamentos também podem aprisionar pessoas. O indivíduo que é possessivo, ele tem uma esposa, ninguém pode chegar nem perto dela. Tem uma namorada ou um namorado, ninguém pode chegar perto, morre de ciúme. O verdadeiro amor deixa a pessoa livre. Deus não te criou para você ter ninguém. Você pode pertencer a alguém, mas não ter ninguém. Porque esse relacionamento de posse aprisiona o outro e assim é a pessoa mesma. Competitividade, isso é um defeito ou uma qualidade? Querido, só tem um lugar onde a competição é boa: no jogo.
ali vale a pena ser competitivo. Mas fora disso, você competir com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo, mas esse tipo de coisa, a pessoa não tem que ir bem para ser melhor ou pior do que o outro. E tem marido que compete com mulher, tem pai que compete com filho. Às vezes o filho começa a crescer e bem, o pai, em vez de ficar feliz, ele fica mal. Competição, querido, é um demônio dentro dos relacionamentos. Competição é uma prova de que você não tem segurança do teu papel e do teu lugar. Relacionamentos obsessivos. Se você perceber que aquela pessoa com quem você está namorando é obsessiva, é pegajosa, vaza. Sabe aquela pessoa que diz: você é minha vida? A obsessão, seja com amigos, com filhos, com amores, gera um ciúme, uma insegurança que acaba por destruir o relacionamento. Tudo isso na mente. Pessoas que se unem com outras com viés de prejudicar terceiras. Conhece gente que fala: eu quero destruir aquela pessoa, então vou chegar perto daquela pessoa que ela gosta para destruir os relacionamentos. Gente, olha o que a mente humana é capaz de fazer. Relacionamentos são poderosos para construir mentes saudáveis. Se junte a pessoas que vão te ensinar algo, que vão orar por você quando você estiver com um problema, que vão chorar com você quando você estiver vivendo um momento difícil, mas que vão te encorajar a caminhar, a seguir adiante, a se esquecer do passado, a se despojar do velho homem e se tornar uma nova criatura. Relacionamentos saudáveis são baseados no respeito, na confiança, na verdade. A palavra menos importante no relacionamento, sabe qual é? Eu. A mais importante no relacionamento é nós. Gratidão é a coisa mais importante no relacionamento. Gente ingrata é infeliz. Gente agradecida é feliz. Tudo é perdoável. Você vê um relacionamento de amigos de longo prazo, você pode ter certeza, essas pessoas sabem perdoar, porque ninguém é perfeito. Você vê um casamento de longo prazo, você pode ter certeza, essas pessoas aprenderam a perdoar. Querido, se você quer viver com pessoas num relacionamento duradouro, tem que ser capaz de perdoar. Um relacionamento precisa considerar o que o outro sente e o que o outro pensa. Reconheça, valorize o outro, não só critique. Ambição. Uma pessoa sem ambições não progride. Você tem que ter ambições, mas essas ambições têm que ser boas, porque elas de alguma maneira vão te levar a crescer, e no seu crescimento outras pessoas podem ser abençoadas. Tenha boas ambições. E qual é o segredo de você saber se a tua ambição é boa? Isso vai trazer glória para Deus? Sim ou não? Isso vai trazer benefício para o teu semelhante? Sim ou não? Agora, existem algumas áreas que são totalmente prejudiciais, que geram cadeias. Por exemplo, preconceito. E a gente sabe que existem preconceitos nesse mundo de todo tipo, né? Todo tipo de preconceito te aprisiona, porque faz você acreditar numa mentira, de que alguém é melhor por causa de cor, ou por causa de posição social. Tem gente que tem preconceito com religião. Preconceito é uma coisa que destrói, que separa as pessoas. Preconceito de gênero, homens que têm preconceito contra mulheres, os machistas. Não pode ter preconceito contra gay, contra travesti, não pode ter preconceito contra ninguém, porque Deus nos chamou para amar a todos. Medos também são instrumentos de prisão e são sempre negativos. Tem gente que tem medo de ficar pobre, e isso impede a generosidade. Medo do futuro. Pessoa que tem medo do futuro deixa de viver o presente. Medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, e por ter medo de ficar sozinho, se une a cada tranqueira. O mundo fala: não se junta com essa pessoa que ela não vale nada. Ai não, mas foi que apareceu. Não, meu irmão, não apareceu coisa melhor. Sai fora. Você não precisa de casar para você ser feliz. Eu queria dizer para vocês que também existem fraquezas que aprisionam. Tentações, medo de falar em público, medo do novo, feridas. Essa é uma das áreas que mais aprisionam as pessoas. Experiência de fracasso emocional, fracasso na vida, você perdeu
teve uma bancarrota, aí você fica achando que tudo que você fizer vai dar errado de novo. Mágoas que aprisionam pessoas, impedem a pessoa de seguir adiante. Situações de estresse, de trauma, impedem que pessoas se relacionem livremente. O ressentimento, a amargura e a mágoa são as principais causas de uma mente ficar aprisionada por anos a fio.